Voltamos com Manhã Diversa, agora são 10 horas e 17 minutos. E Roberta, você sabia que no inverno existe um risco aí de infarto de cerca de 30% maior do que no restante do ano? Não faço ideia do porquê dessa ligação. E para a gente explicar um pouco mais sobre isso, a gente chamou então aqui no nosso estúdio o doutor Ulisses Pereira, que é cardiologista. Então, muito obrigada pela sua presença aqui hoje. Eu que agradeço, Roberta. Bom dia, Mariana. Realmente, nós temos hoje essa associação muito clara entre inverno, frio e maior caso de infarto, inclusive de AVC também, que é o acidente vascular cerebral. Isso é muito claro porque chega no inverno, nós temos muito mais paciente hipertenso. Ele fica com a pressão muito mais alta. No inverno, a gente muda um pouco os hábitos, então a gente acaba comendo uma comida mais gordurosa, a gente fica mais sedentário. E isso tudo se somando ao frio, onde as artérias já ficam um pouco mais fechadas para poder manter a nossa temperatura, isso aumenta muito a chance de infarto e AVC. Isso acontece mesmo, a gente percebe isso claramente no hospital, dentro do consultório. E é comum, né, durante o período frio, que as pessoas deixem de praticar exercícios físicos ou reduzam, né, a prática de exercício e comam também alimentos mais calóricos, né? Por que o exercício físico ele é ainda mais importante no inverno para o coração do que no restante do ano? Então, isso fica muito mais claro quando a gente percebe que se eu faço menos exercício, eu vou ganhar peso, eu vou diminuir, né, o meu metabolismo, com isso eu vou tornar muito maior a chance da minha pressão subir, o meu diabetes se controlar. Então, a atividade física no inverno, e aí eu chamo a atenção para dois fatos. O paciente que já tem doença cardiovascular bem estabelecida, aquele paciente que já infartou, é hipertenso descontrolado, e aquele paciente que tem outros fatores de risco, como a obesidade, é um paciente que tem que fazer atividade física sim, mas sempre em lugar aquecido ou um lugar protegido do frio e orientado. É isso que a gente prefere que seja. E o paciente totalmente saudável, ele tem realmente manter atividade física, perder peso e controlar sempre também a alimentação nesse período, principalmente do frio. E no inverno, as pessoas que ingerem álcool buscam aí outras alternativas além da cerveja, né? Prefere talvez um vinho, e aí existe aquele ditado comum que uma tacinha de vinho talvez faria bem. Isso é verdade? Até onde isso é verdade? Até onde isso é uma mentira? O bom seria se fosse verdade absoluta, né? Que a gente poderia tomar vinho à vontade. É mais ou menos assim, o álcool e infarto e doença cardiovascular está bem estabelecido. Abuso de álcool é igual a infarto e AVC se a gente não tomar os devidos cuidados. Hoje tem alguns estudos que mostram que um cálice, ou seja, um cálicezinho de vinho, mais ou menos ali de 30 a 50 ml, pelas substâncias presentes no vinho, que também tem até no chocolate amargo, ele oferece proteção cardiovascular. Então, um cálicezinho de vinho todos os dias é proteção. Uma taça, uma garrafa, aí realmente é abuso. Aí realmente faz mal e aumenta a chance de infarto. E são essas substâncias que estão presentes ali no vinho, não o álcool, né? Porque o pessoal fala, então vinho pode, então o álcool me protege. É exatamente isso. São as substâncias tanto do vinho quanto do chocolate, não o álcool. O álcool não é proteção. O álcool realmente ele é maléfico, ele lesa realmente as artérias, ele aumenta a pressão, então é só um cálicezinho de vinho sem abuso. E o infarto, ele é mais comum entre homens ou mulheres? Existe essa relação e é possível justificar, caso exista um motivo disso? Sim, hoje a gente tem bem estabelecido que o infarto ele é mais comum na mulher. A gente pega ali mais ou menos ali 25, 30%, dependendo da literatura, mais comum em mulher. Isso acontece muito relacionado à questão hormonal e às situações específicas da mulher. Por exemplo, parto prematuro, hipertensão na gestação, o próprio ganho de peso que a mulher tem durante a gestação, isso tudo gera mais fatores de risco para a mulher. Claro que a mulher, a gente percebe que ela tem um ganho protetivo, ela tem uma proteção que a gente leva o infarto para 10 anos para frente, por conta dos hormônios, né, do estrogênio. O homem ele infarta mais jovem, a mulher infarta um pouco mais idosa. Eu achei interessante essa informação, porque eu imaginava que seriam os homens, né, ou maior quantidade, porque eu escuto falar mais de homens. Mas essa questão da idade também é interessante, né, os homens serem mais cedo, talvez justifique essa minha impressão, né? Sim, sim. A gente tem essa impressão realmente, mas o que acontece muito com a mulher é o infarto silencioso. Ela não procura, às vezes, assistência por não perceber que
que está infartando. Então a gente pega, e não é incomum, isso é muito comum no consultório, até no hospital, pacientes que infartaram, não souberam e hoje tem as consequências, ele tem insuficiência cardíaca, já vem com muitos sintomas cardiológicos. Então o homem não. O homem, quando ele tem a dor, ele já liga o alerta muito pelo medo próprio do infarto, né? De ser mais estressado, de ter questões outras também de costumes de vida, hábitos de vida, sedentarismo, mas ainda assim ainda é a mulher. Pra vocês terem uma ideia, a mulher ela tem 16 vezes chance mais de morrer de infarto do que de morrer de um câncer de mama, que é tão divulgado aí pra gente, que tem tanto conhecimento. Seja homem ou mulheres, as doenças cardiovasculares são as doenças que mais matam no Brasil e no mundo. No Brasil são quase 400 mil mortes por ano, segundo estimativas da Sociedade Brasileira de Cardiologia. Quais são os motivos que a gente tem por trás disso e talvez trazer realmente os motivos da nossa cultura aqui no Brasil? O que você tem visto da população, de hábitos que a gente está se tornando realmente assim, coisas do dia a dia e que tem contribuído para esse dado tão alarmante? Realmente a gente tem muitas questões relacionadas a isso. Primeiro são os fatores de risco para o infarto e AVC. Hipertensão, diabetes. Então, ambas as doenças mal controladas são fatores de risco fortíssimos para o infarto. Sedentarismo, a população se exercita menos, né? A questão do própria obesidade, o ganho de peso, a nossa população está ficando mais obesa. E a gente tem que considerar também o envelhecimento da população. Hoje nós temos uma população mais idosa, envelhecendo com mais saúde, mas ao mesmo tempo mais exposta a doenças cardiovasculares. E associado a isso, a gente tem questões de saúde pública. A gente não tem hoje no Brasil ainda uma boa estrutura de prevenção de eventos cardiovasculares, com orientar a população sobre exercício físico, quanto eu tenho que fazer. São 20 minutos, são 30 minutos, é 1 hora, é musculação, é corrida. Então, essas orientações têm que ser dadas na atenção primária, têm que ser dadas por qualquer médico. Você vai no ginecologista, por exemplo, a saúde da mulher. Quem cuida é o ginecologista. Então, ele tem que orientar. O clínico geral, ou seja, o próprio ortopedista, né, quando a gente procura. Então, essas orientações de como prevenir o infarto, como prevenir o AVC, eles ainda no Brasil é pouco divulgado. E, principalmente, uma outra coisa que eu acho que a gente tem que chamar a atenção sempre, no Brasil ainda é a questão de industrializado, de alimentação industrializada. Isso aumenta muito o risco tanto de AVC como de infarto. Aí vem ganho de peso, junto ao sedentarismo, e a gente está tendo esses números. Até hoje no Brasil, pelo menos os dados que eu vi até ontem, eram mais de 260 mil mortes por doenças cardiovasculares no Brasil em 2022. Aquela coisa que a gente sabe, temos que desembrulhar menos, descascar mais. Eu falei certo, porque a última vez eu falei errado. É isso aí. Mas uma dúvida muito comum que as pessoas podem ter é se existe diferença entre infarto e ataque cardíaco. Existe diferença? É a mesma coisa? Como que é? Não tem diferença. O ataque cardíaco é o infarto, é o nome que as pessoas conhecem. Então, infarto, infarte é a mesma coisa. É uma doença grave que nós temos que correr, identificar e entender e procurar o hospital o mais rápido possível. A gente vai para um rápido intervalo e na volta a gente continua então nosso bate-papo. A gente já recebeu algumas participações aqui do pessoal de casa. Então você que ainda não participou com a gente, aproveita esse tempinho e manda a sua pergunta ou seu comentário sobre a saúde do coração. A gente te espera porque a gente volta já já. E nós estamos recebendo aqui no estúdio o Dr. Ulisses Pereira, que é cardiologista, para esclarecer as nossas dúvidas sobre esse assunto da saúde do coração. E agora, para a gente entender um pouco melhor, mais uma vez, Dr. Ulisses, seja muito bem-vindo, muito obrigada por ter vindo conversar com a gente. A gente viu aí na matéria falando um pouco sobre a pré-diabetes, a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Mas primeiro, então, o que é a pré-diabetes? Então, a gente já conhece muito bem o diagnóstico de diabetes. Então, quando a gente faz o exame de sangue, que tem a glicose acima de 99, abaixo de 126, entre 100 e 125, pré-diabetes. Acima de 126, a gente já faz diagnóstico de diabetes sempre em 2 dosagens, separadamente, em dias diferentes. E tem um outro exame que já está muito conhecido, né, principalmente nos últimos anos, que é a hemoglobina glicada, que é um exame que a gente faz no posto de saúde, pode fazer no laboratório, que mostra para a gente o pré-diabetes também junto com a glicemia de jejum.
Então, a hemoglobina glicada acima de 5,7 e abaixo de 6,4 é considerado pré-diabetes, que é já um estado que a glicose está alta no nosso organismo e ela já não tem a absorção que deveria ter pelos nossos tecidos. Então, o pré-diabetes, ele é um passo já para o diabetes. Então, por isso a preocupação, principalmente nos últimos 5, 10 anos, com essa patologia que é tão grave e que parece que tem o mesmo risco do que o diabetes. Pois é, a gente viu na reportagem uns estudos falando justamente sobre essa ligação. Então, até agora, o que se sabe dessa relação entre pré-diabetes e infarto? Entre o diabetes e o infarto, muito bem estabelecido. A gente tem hoje como fator independente de infarto ou diabetes. Então, se a pessoa é diabética e chega, por exemplo, no pronto atendimento com dor no peito, a principal hipótese é infarto. Hoje, principalmente nesse estudo publicado, que eu acho que foi mês passado, se não me engano, no Endocortes, que é um encontro de endocrinologistas do mundo todo, um estudo importante mostrou isso, que 25% daqueles pacientes que chegavam no pronto atendimento e que tinham doença cardiovascular, eles eram pré-diabéticos. Então, já tem outros estudos que vêm desde 2016 mostrando essa relação, mas isso, na prática clínica, é muito claro. A gente percebe que os pacientes pré-diabéticos já são aqueles pacientes que têm um metabolismo ruim, que já estão acima do peso, que são sedentários, que se alimentam mal, que têm uma alimentação muito industrializada e realmente isso oferece risco cardiovascular certamente, tanto para infarto quanto para AVC. Existe um combo aí muito claro de hábitos ruins que as pessoas têm, durante a vida, que vão, com certeza, fazer com que essa pessoa fique mais propensa a sofrer infarto. E quais que são outros possíveis fatores de risco? Por infarto, que está muito bem estabelecido. História familiar, pai infartou jovem, uma mãe infartou jovem, abaixo de 60 anos, 55 anos, obesidade, tabagismo, sedentarismo. Então, assim, o que é considerado sedentário? Isso eu acho que é uma informação importante. A gente tem que fazer pelo menos 150 minutos de atividade física por semana, para a gente não ser sedentário. E colesterol alto, triglicérides alto, são os principais fatores de risco do infarto. É importante pontuar isso do sedentarismo, porque a gente, quando pensa em sedentarismo, a gente pensa naquela pessoa que fica o dia inteiro no sofá. Mas não necessariamente, né? Sim, Às sim. vezes a pessoa até se movimenta, tem uma vida, sai de casa, enfim, mas não pratica atividade física. E aí entra a minha pergunta, essa caminhada que a gente faz no dia a dia, de indo e vindo para o trabalho, conta nesses minutos ou não? É tempo que você faz separado de atividade física? Então, isso é a minha rotina de consultório, porque eu pergunto para o paciente, você é sedentário? Não. Eu vou para o trabalho a pé, eu faço caminhada, eu volto do trabalho a pé. Isso é ser ativo, tá? Isso é ser ativo. Mas a gente considera como uma atividade física regular aquela que você se põe a fazer. Você vai sair de casa para fazer uma atividade física, vai marcar o tempo, não vai ficar conversando, não vai parar com o vizinho, com um amigo, não vai parar para comprar nada. É bom ir para o trabalho a pé, é bom. É melhor isso do que nada, mas é melhor ainda fazer atividade física. Não se engane, pessoas? Vamos lá, assim, vou a pé, já essa é a minha atividade. Vamos ser sinceros com a gente mesma, E aí a gente está recebendo participação do pessoal de casa, dessa vez da Fernanda, de Belo Horizonte, que é o seguinte: tenho 47 anos, não tenho diabetes, não bebo, não fumo, não sou hipertensa, mas eu estou acima do peso. Sou de Belo Horizonte, tenho 47 anos. A minha pergunta é: quando sinto sono, eu sinto umas palpitações e um pouco de falta de ar durante o sono. Isso pode ser sintomas cardíacos? Quais as orientações que você pode dar aí a princípio para Fernanda? Então, Fernanda, a princípio, a obesidade por si só é um fator de risco para infarto. Claro que a gente tem que avaliar os outros fatores associados. O mais importante é perder peso, buscar um médico endocrinologista, buscar um nutricionista, se orientar e ver o que a gente pode fazer. A obesidade é uma doença multifatorial, difícil de ser tratada realmente, mas a gente tem hoje caminhos. A questão da palpitação e a falta de ar à noite para dormir, a gente tem que avaliar se não é pelo excesso de peso. Temos também uma relação com a ansiedade, principalmente essa palpitação noturna, muitas vezes é ansiedade.
Então procure um cardiologista para fazer um eletro, pedir outros exames e buscar ajuda também nessa questão do peso. E quando a gente fala de perder peso, é importante ressaltar de forma saudável, né? Porque tem muita gente que às vezes fala, vou perder peso, isso vai resolver meu problema, mas faz da forma incorreta e pode acabar piorando até a situação, né? Então, é importante sempre ressaltar. Não basta só emagrecer, tem que ser de forma saudável, né? E com acompanhamento médico, enfim. Mais uma pergunta que chegou aqui pra gente, da Maria Aparecida de Oliveira Novaes, de Juiz de Fora, e ela disse o seguinte: tive 2 AVCs isquêmicos e fiz cateterismo. É perigoso ter o terceiro AVC no frio? Aí ela agradeceu, e a gente agradece também a participação da Maria Aparecida de Oliveira e também da Fernanda, que mandou a pergunta pra gente. Muito obrigada. E aí? Então, Maria Aparecida, realmente a senhora entra num grupo de pessoas de alto risco para ter o AVC. Mas, claro, se a senhora está bem medicada, sendo bem acompanhada, o que eu posso te orientar é, for fazer atividade física, sempre faça exercício em lugares aquecidos, cobertos, não se exponha ao frio. Se gosta de fazer uma corrida, tente fazer no período da tarde, onde está mais quente. E uma informação muito importante para todos os pacientes que já infartaram, tiveram AVC é sempre fazer atividade física no período da tarde. A gente evita o período da manhã quem já teve algum evento isquêmico, seja cerebral, seja cardíaco, porque nesse período da manhã é onde está a maior incidência de infarto e AVC. Interessante esse dado. Para a gente destacar, então, quais os sintomas as pessoas precisam de ficar atentas e, inclusive, procurar uma assistência médica? Então, a gente tem que lembrar que dor no peito, sempre buscar atendimento médico. Lembrar daquela dor no peito que surge quando você vai subir uma escada. Todo dia eu subo a escada da minha casa, nunca tive nada. Hoje me deu uma dorzinha, me deu um cansaço, então é um sintoma que a gente tem que buscar atendimento. Lembrar da falta de ar, daquele aperto no peito, dor de cabeça, a dor que sobe para o pescoço ou que vai para o braço esquerdo é uma dor importante. Uma dor de cabeça diferente das que você tem de rotina é um sintoma importante. Um outro dado também é aquela dor nas costas, aquele paciente que tem aquela dor nas costas e começa no peito e irradia um pouquinho lá para as costas, é uma dor também que pode estar no infarto. E a gente tem que lembrar também dos sintomas mais atípicos, que principalmente mulheres diabéticos não têm os sintomas típicos de infarto, que é a dor no peito. Pode vir só uma canseirazinha para fazer alguma atividade física, ou acordou um pouco mais cansado, com um pouquinho mais de falta de ar. Então tudo isso eu acho que vale a pena sempre procurar um cardiologista. E quais que são os primeiros socorros caso a gente esteja com alguém que esteja sofrendo um infarto? Porque eu acho que realmente essa é uma dúvida que muita gente deve ter. Beleza, entendi quais são os sinais, mas o que eu faço se eu tiver com alguém ou se eu perceber que eu estou com esses sinais assim? Qual que são os primeiros socorros? Então, percebeu, seja em via pública, tente manter a segurança do ambiente, né? Se caiu numa calçada, numa rua, sempre deixe o paciente numa posição de segurança. Primeira coisa é chamar ajuda. Liga pro SAMU ou chama ajuda de alguém que possa fazer isso caso você esteja se sentindo mal. Não medique o paciente de forma alguma, tá? Se tiver algum médico, algum profissional capacitado que tenha conhecimento naquele momento, tudo bem. Mas a princípio é chamar ajuda e esperar a ambulância chegar. Não tem outras formas. Antigamente a gente orientava muito, e é muito comum nos Estados Unidos, a gente fazer o pré-atendimento, orientar a população a dar aspirina para o paciente. Aqui no Brasil a gente ainda não tem esse tipo de orientação, mas realmente se tiver um médico, tiver um enfermeiro, puder orientar isso no momento, pode ser feito. Doutor Ulisses, para a gente encerrar o nosso bate-papo, quais são os tratamentos então disponíveis hoje para o infarto e é possível viver normalmente após o infarto? Então, hoje o que nós temos? O tratamento do cateterismo, do infarto, é feito primeiro um cateterismo, que é um exame que a gente vai ver onde está obstruído, qual artéria está obstruída. O tratamento é desobstruir essa artéria, seja por uma cirurgia cardíaca, em casos mais graves e mais raros, ou seja, por hemodinâmica, que a gente pega uma veiazinha e vai lá desobstruir aquela artéria lá no coração. Depois do infarto, vai precisar de acompanhamento, vai precisar de um fisioterapeuta, de um educador físico para acompanhar esse paciente. Aquela ideia de infartei e não faço mais atividade física, ela acabou. A gente começa a atividade física o mais precoce possível, sempre orientada por um cardiologista e por uma equipe multidisciplinar. E com certeza, eu tenho pacientes de consultório que infartaram e não foram infartos pequenos, que hoje correm maratona, né, e correm meia maratona e têm atividade física normal, fazem academia, fazem musculação. Então, depois do infarto, é vida normal.
Doutora Ulisses, muito obrigada por ter vindo conversar com a gente hoje, esclarecer essas dúvidas. Vamos nos cuidar, né? Prevenção em primeiro lugar, ter uma vida saudável, uma vida ativa, como você disse, e ficar atento aos sinais também, seja na gente, seja nas pessoas da nossa família, ao nosso redor, para prevenir, né? E saber como agir na hora certa. Muito obrigada por ter vindo esclarecer. Eu que agradeço, gente. Obrigado.